É no poder que há no nome de Jesus que eu oro e agradeço pelo dia de hoje, pela vida de cada uma dessas minhas irmãs e dos meus irmãos que posteriormente vão ouvir esta mensagem. Pai, eu não sei o que eles precisam, mas o Senhor é um Deus que sonda os nossos corações e sabe qual é a necessidade do dia de hoje. Pai, eu te peço nesta manhã, esteja conosco. Fala conosco de uma maneira que o Senhor ainda não falou. Cuida de nós, cuida do nosso coração, cuida da nossa vida. Eu elevo os meus pensamentos agora, meu Pai amado, meu Pai querido, cativo a Ti e a mais ninguém. E repreendo, pelo poder que há no nome de Jesus, toda seta que Satanás vem lançando contra nós, todo levante que Satanás vem levantando contra nós, para que sejam lançados agora, pelo poder que há no nome de Jesus, no abismo do esquecimento. Senhor Deus, eu anuncio a chegada do Teu reino, cubra a minha vida e a vida de cada uma dessas pessoas com o sangue da cruz. Eu estabeleço proteção sobre a vida dos meus filhos, do meu casamento, do meu esposo, sobre a minha vida pessoal, sobre a vida de cada uma dessas minhas irmãs e irmãos. E corto toda e qualquer comunicação com espíritos imundos. Tudo isso, Pai amado, eu te peço, eu te rogo, em nome de Jesus. Espírito Santo, Tu tens total liberdade no meio de nós. Fala conosco, nos direciona, nos orienta, mostra o que em nós ainda precisa ser curado. Mostra o que ainda em nós precisa ser consertado. Nos ajude a arrancar as escamas que estão nos nossos olhos, para que nós possamos ver além do que os nossos olhos naturais conseguem ver. Jesus, nós precisamos de Ti. Nos mostra através desse devocional de hoje qual é o nosso papel de pai e de mãe diante dos nossos filhos. Nos ajude a ser pais e mães melhores, seres humanos melhores. Nos ajude a sondar os nossos corações e a identificar o que em nós precisa de libertação. Tudo isso eu te peço em nome de Jesus. Se você concorda, você digita aí: amém. Amém, minha irmã? Glória a Deus pela sua vida. Que bom que você escolheu estar aqui. Que bom que você escolheu entregar para Jesus nesta manhã o seu melhor, a melhor parte, aquela que não lhe será tirada. Essa semana nós estamos falando sobre enfermidades espirituais, né? Desde segunda-feira nós estamos caminhando em algumas passagens bíblicas que têm nos ajudado a entender que esse tipo de enfermidade existe e vem fazendo muitas pessoas cativas a elas. Então, se você ainda não assistiu desde o início a nossa série, tá salva lá no meu canal do YouTube, né? Enfermidades espirituais, desde segunda-feira. Nós estamos caminhando aí nessa ótica. Deixa eu perguntar para você. Você que está comigo aqui desde segunda, ou assistiu aqui, ou depois assistiu lá no YouTube, você conseguiu ter algum entendimento acerca desse assunto? Você conseguiu identificar algumas questões na sua vida ou na vida da sua família acerca desse assunto? Você conseguiu aí mapear, por mais que seja um curto espaço de tempo, as questões que podem estar relacionadas a esse assunto na sua vida e na vida da sua família? Gente, é muito importante, né? É muito importante que nós tenhamos esse entendimento, né? Para que nós não coloquemos também um peso do espiritual em algo que é natural e o peso do natural
em algo que é espiritual. Nós precisamos começar a identificar quais são as batalhas que eu venho lutando, quais são as questões que eu tenho enfrentado, e elas são de cunho natural ou são de cunho espiritual? E mais ainda, quais são as armas que eu tenho, que a palavra me respalda, para que eu lute contra estas questões? Então é bem importante que você que assiste o nosso devocional aí, com um caderninho, que você anote. Ontem eu falei para você de alguns padrões repetitivos nas famílias, padrões de divórcio, padrões de adultério, padrões de homicídios. Agora entra para o campo de enfermidades, depressão, surto psicótico, doenças mentais. São algumas coisas aí que você pode começar a olhar e falar assim: meu Deus, na minha família isso existe, né? Esse tema dessa semana é para ajudar você a identificar aonde estão as portas abertas relacionadas a esse assunto aí na sua vida, na sua família, na sua casa, né? Você com você mesmo. Então, aproveita esse momento, faz esse mapeamento aí, anota, né? Porque na sexta-feira é o dia da nossa oração, de pedindo perdão ao Senhor, renunciando inclusive a essas enfermidades e pedindo ao Senhor para que Ele venha e nos lave com o teu sangue misericordioso. Então, anota, vai fazer muito sentido para você. Hoje eu quero falar com vocês de um texto. Você já pode abrir sua palavra, que está lá em Marcos capítulo 9. Marcos 9. Nós vamos ler a partir do versículo 14. A cura de um menino endemoniado. A cura de um menino endemoniado. Marcos 9. Eu até estou lendo um livro, né? Já é um assunto que eu já tenho estudado bastante, mas eu decidi aprofundar um pouquinho mais, né? Quando diz respeito às crianças, né? Gente, o que a gente deve entender, ontem eu falei para você, que as nossas decisões, né, em obedecer, acho que eu vim falando isso desde a semana passada, em obedecer ou desobedecer, não vai causar proteção ou desproteção para a minha vida, não. Isso vai alcançar os meus filhos, isso vai alcançar os meus netos, isso vai alcançar gerações. Então, por que eu falei para você, começa a identificar aí na sua vida, se na sua família possui esses padrões de enfermidade, porque a título de você se levantar. Porque se eu e você não temos consciência, lembra? E tudo parte aqui, ó, da nossa consciência, que eu estou tendo um problema que há anos eu venho repetindo, que há anos eu vejo como um padrão repetitivo na minha família, e eu acho isso normal. Não, tá tudo bem, André, na minha família, todo mundo tem depressão. Na minha família, André, todo mundo tem problema mental, de ter que ser internado, de ter que ser, de fato, cuidado, porque, é normal, meu avô tinha, minha mãe tem, né? Minha mãe teve, agora acontece também aqui comigo. É normal. Gente, não é normal. A palavra de Deus fala que Jesus, ele veio para que eu e você tenhamos vida e vida em abundância. Graus de enfermidades, como eu disse ontem, falências financeiras, percas, morte, roubo, destruição, não fazem parte da agenda de Deus. Isso faz parte da agenda de Satanás. Agora, o que leva uma criança, um jovem, a também ser afetado com estas questões espirituais? Esses dias me perguntaram, né?
se criança sofria ataque espiritual, se criança endemoniava. Nós vamos ler aqui hoje um texto. Sim, gente, a Bíblia está repleta desses exemplos. Andréia, por que isso acontece? Né? Se são tão crianças, se são inocentes, se são puras, por que isso acontece? Guarda isso aí. Por causa da desproteção dos pais. Quem é a autoridade na vida dos nossos filhos? Somos eu e você enquanto pais. Então, quando o pai ou uma mãe, ela tem uma vida de pecado, de desobediência aos princípios do Senhor, é como se fosse assim, ó, pensa que eu sou filha, eu sou a criança. Aqui em cima estão os meus pais, o meu pai e a minha mãe. Tá vendo? Eles são como uma proteção espiritual para mim. Aí o pai começa uma série de adultérios, começa as bebedices, começa as desobediências a Deus. Olha aqui, ele faz isso aqui, ó. Tá vendo? Que o teto, ó, só tem uma parte, ficou desprotegida a outra. É aqui que Satanás vai entrar com a legalidade daquele que deveria proteger e matar, roubar e destruir, inclusive as crianças. Eu vou te falar isso, não quero que você fique chocada, mas é a título de você se sentir informada a partir de agora. Os nossos pais são os maiores professores que nós podemos ter. Nós aprendemos a pecar dentro de casa. O pai, ele tem, presta atenção, o pai, ele tem a condição de aproximar ou de afastar o filho da presença de Deus. Muitas das coisas, dos comportamentos que nós aprendemos foi dentro da nossa casa. Lembra quando eu contei para vocês que eu vim da casa da minha mãe com hábito? Lembra do feijão? A minha mãe cozinhava feijão 1-2 vezes na semana só, colocava na latinha de margarina e congelava. Lembra? Então, quando ela queria fazer almoço, ela ia lá, descongelava o feijão já estava congelado lá no congelador e fazia. E quando eu casei, por um tempo, eu fiquei repetindo esse padrão. Até que um dia eu falei, gente, eu não gosto de feijão congelado muitos dias, né? E eu falei, não, na minha casa que eu vou ser diferente. Eu vou cozinhar feijão, às vezes um dia sim, um dia não, conforme a demanda, mas eu gosto do feijão mais fresquinho. Então o que aconteceu? Foi quebrado um padrão de repetição. Eu estou usando esse exemplo muito básico, muito do dia a dia, para você entender que assim como o cozimento de um simples feijão, de colocá-lo no congelador, nos ensina, assim o pecado, a desobediência é nos ensinada dentro da nossa casa. Por que os pais, aqueles pais que bebem, aqueles pais que adulteram, aqueles pais que mentem, aqueles pais que falam da vida dos outros, os filhos crescem e têm uma grande probabilidade de repetir esses padrões? Porque o que ele aprendeu, o que aquele filho aprendeu, foi isso. Que tudo bem ir pro bar beber, tudo bem trair, tudo bem espancar a mulher, tudo bem, tudo bem. Então a gente aprende a pecar dentro de casa. O pecado é ensinado pelos pais aos filhos. E a proteção ou a falta dela, quem dá é o
pai e a mãe. E uma criança desprotegida em sua paternidade, em sua maternidade, é uma criança que está mais vulnerável aos ataques de Satanás. Uma criança que não conhece quais são os princípios, quais são os valores, quais são os caminhos, o que ela deve seguir. É uma criança que fica desprotegida. Olha o que diz em Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. O que você tem ensinado para os seus filhos? O que você tem mostrado para os seus filhos? Que não tem nada a ver beber aquela cerveja, que não tem nada a ver gritar, que não tem nada a ver destratar as pessoas? Você e eu, nós somos os maiores professores dos nossos filhos. Mais do que aquilo que nós falamos, aquilo que nós fazemos, os nossos comportamentos, as nossas atitudes, ensinam eles muito mais a permanecer ou a entrar ou a sair e afastar dos caminhos do Senhor. O bom ou o mau exemplo dos pais são fatores que vão ensinar os seus filhos. Alguém colocou aí, eu nunca tive amor de pai. Minha irmã, eu sei. Eu trabalho com mulheres, eu lido com mulheres que também nunca tiveram amor de pai. E eu sei as dores, as feridas que isso causa na nossa alma. Mas eu quero falar pra você que você tem um pai que não é nem parecido com o seu pai terreno. É um pai que zela, que cuida, que abençoa, que direciona, que é Deus. Mais uma vez, que não é nem parecido com a nossa figura paterna terrena, que muitas vezes falha, que muitas vezes nos deixa de lado, que muitas vezes não comparece quando precisa comparecer. É um Deus que está presente. E quando você descobrir essa paternidade nele, sabendo que nele você tem colo, nele você tem proteção, nele você tem tudo aquilo que você não teve com o seu pai terreno, essa paternidade vai ser curada e você vai experimentar de um amor que muitas de nós ainda não experimentamos, porque a gente fica ainda buscando algo que o nosso pai natural, terreno, não consegue nos dar. Deixa eu te falar algo que o Senhor movimentou o meu coração. Às vezes a gente acha que é só eu e você que fomos feridas, que fomos machucadas. Ah, meu pai nunca foi um pai presente. Ah, meu pai nunca me colocou no colo, nunca disse que me amava, nunca me falou que eu era importante. André, eu nunca tive nada disso. A maioria de nós nunca teve. Mas não somos só nós que fomos machucadas, não. Os nossos pais, com certeza, também tiveram as suas demandas. Você já pensou sobre isso? Se ele não me amou, se ele não me deu carinho, se ele não olhou para mim, se ele não correspondeu da forma que eu queria, que eu gostaria, é porque ninguém ensinou. Eu tô falando para você, agora em pouco eu tava falando de pecado, que são os pais que ensinam os filhos a pecar. Também são os pais que ensinam os filhos a amar, a respeitar, a andar nos caminhos do Senhor. É os pais. O que você tem ensinado para os seus filhos? O que tem saído da sua boca em direção aos seus filhos? Palavras de maldição, palavras de praga. Lembra? Eu ensinei para vocês que palavras são decretos. Saiu, o mundo espiritual faz isso aqui, ó.
que você tem declarado na vida dos teus filhos? Olha lá o que diz em Mateus 12, 36 e 37. Mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras você será absolvido e por suas palavras você será condenado. Que tipo de autoridade você vem exercendo aí na sua casa, com a sua família, com os seus filhos, primeiramente dizendo? Será que os seus filhos, diante desse mapeamento que nós estamos fazendo aqui essa semana e que nós vamos fazer de uma maneira bem profunda na mentoria, será que os seus filhos não estão sendo vítimas? Presta atenção. Será que os seus filhos não estão sendo vítimas de padrões repetitivos, de pecados ensinados que vem da sua família, que vem da sua geração? Esse menino quer nada com nada da vida. Ele só quer jogar videogame o dia inteiro, não quer trabalhar, acha que é tudo normal. Quantas mães sofrem com isso, viu? Será onde ele aprendeu a não fazer nada, a ficar no videogame o dia inteiro? Será onde ele aprendeu? Eu e você, nós temos a responsabilidade de direcionar os nossos filhos, de apontar o lugar para onde eles devem ir, mas mais ainda nós temos a responsabilidade de educar os nossos filhos mediante a palavra. De falar, olha, isso a palavra de Deus condena. Isso, meu filho, a mamãe tá te falando agora. Gente, eu sempre faço isso aqui. Para que no futuro você não chore. Às vezes hoje você chora de raiva. Às vezes hoje você fala assim, ó, minha mãe não quer deixar eu ir. Minha mãe é muito chata. Minha mãe é isso, minha mãe é aquilo. Só que é melhor você chorar hoje diante do meu não, do que no dia da manhã você chorar porque eu não tive coragem de me levantar e impor limite naquilo que tem que ser limitado. Eu e você, nós somos autoridades na vida do nosso filho. Eu e você, nós temos autoridade para colocar a mão na cabecinha do nosso filho, orar por ele e designar que todo mal, que toda seta de Satanás não tenha poder sobre ele. Nós somos autoridades. Tem mães que falam assim, Andréia, ora pelo meu filho. Gente, eu oro com o maior carinho, com o maior zelo. Mas aí eu falo assim, mãe, você também vai orar por ele. Você também vai impor as mãos sobre ele e na autoridade que o Senhor te deu. Foi o Senhor que te deu essa autoridade. Você vai pedir para ele abençoar, lavar com teu sangue misericordioso, né? Enfim, zelar do seu filho. Será que nós estamos exercendo a autoridade que o Senhor nos deu? Será? De que forma isso? Como tem sido o meu papel de pai e mãe? Como eu tenho feito ou deixado de fazer a missão que o Senhor me estabeleceu? Vamos à palavra. Marcos 9, vocês acharam? Nós vamos ler a partir do versículo 14, que diz assim, ó. A cura do menino endemoniado. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, vieram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntaram Jesus, o que vocês estão discutindo? Olha o versículo 17. Um homem, no meio da multidão, respondeu, mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar.
Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Versículo 19, respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com você? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Olha a doença, a enfermidade física, a enfermidade espiritual resplandecendo, trazendo a luz no corpo. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando a boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Olha a pergunta que Jesus fez para o pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Imediatamente, ao versículo 23, se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se juntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Glória a Deus. Vamos só até aí. Gente, vocês entenderam o que nós acabamos de ler? Existia sobre a vida desse menino que nós acabamos de ler um espírito de enfermidade que o impedia de ouvir e de falar. Porque quando Jesus repreende o espírito imundo, olha o que ele diz: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. A Bíblia não traz qual é a idade desse menino, mas o pai fala, quando questionado por Jesus, há quanto tempo ele está assim? O pai fala: desde a infância. Subentende-se então que já era um pouco mais velho. Agora, ontem nós lemos, segunda nós lemos, 18 anos preso em cativeiro. Lembra da mulher encurvada? Depois ontem, 32 anos, me corrijam se eu estiver errada, aquele aleijado do tanque de Betesda. E agora esse menino, desde a infância, espírito mudo e surdo, uma enfermidade espiritual que refletia no físico. Por que, André, você sabe disso? Porque olha aqui, ó, lá no versículo 20, quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. E o pai falava assim, ó: onde quer que o apanhe, onde quer que o espírito apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Imagina a cena. Impede de falar. E quando ele pega esse menino, ele joga esse menino no chão, faz esse menino espumar a boca, range os dentes, esse menino fica rígido desde a infância. Agora você pode até chocar com algo que eu vou te falar. Espíritos
demoníacos podem e entram a partir do momento que a criança está no ventre. Que isso, Andréia? Se você quiser se aprofundar um pouquinho sobre isso, leia o Diário de um Anjo, para você entender que as crianças, elas são atacadas desde o ventre da mãe. Por isso que na mentoria eu vou tratar com vocês sobre rejeição. Rejeição. Rejeição é algo que abre porta para que Satanás entre, mate, rouba e destrua. Os demônios, meu irmão, minha irmã, eles entram onde eles quiserem, se tiver uma permissão para eles entrarem. Eles vão entrar. Por isso eu venho falando para você observar quais são os seus históricos geracionais. Não estou falando para você negligenciar, né, as enfermidades físicas, porque desde segunda eu venho falando, elas existem. Mas eu quero trazer para você hoje, para que você também procure uma resposta espiritual para aquilo que há anos você vem passando, sofrendo, vai no médico, faz exame de imagem, faz exame de sangue, tá tudo normal, não tem nada, e você vem sentindo, e você vem, né, estando triste, deprimida além do normal. Não é normal. Deixa eu te falar algo. Se há na sua história, na história da sua família, pecados que estão encobertos, é aí que ele está matando, roubando e destruindo. Não negligencie o mundo espiritual. Nós temos uma doença espiritual, uma enfermidade espiritual, um espírito que estava sobre aquele menino que impedia de ouvir e de falar, mas que estava trazendo prejuízos no campo físico, porque quando o espírito apossava daquele menino, olha o que diz o versículo 17, o impedia de falar, e onde quer que o apanhe, ele jogava aquele menino no chão, ele espumava pela boca, range os dentes e fica rígido. Agora imagina o quanto esse pai, essa mãe e essa própria criança, esse próprio menino sofreu, porque a palavra fala que desde a infância, o que representa a infância? É um tempo de pureza, é um tempo de zelo, de ingenuidade. Ué, então o que aconteceu? E os pais? Cadê a cobertura dessa criança? O que estava por trás daquilo? Enfermidades espirituais são resultados de pecado da própria pessoa ou dos pais. Nem tudo é espiritual, tá, gente? Nem tudo. Mas nem tudo é físico. Existem questões na vida de muitas pessoas que são questões espirituais. E não adianta eu e você querermos tratar com armas naturais o que é espiritual. E tratar com armas espirituais o que é natural. Por isso nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude a ter discernimento. Por isso desde segunda-feira eu venho falando para você, anota aí alguns padrões, algumas coisas que você observa na sua família. Andréia, isso para mim é muito novo. Começa a se observar a partir dessa semana. Você pode estar presa num cativeiro espiritual em virtude de pecados que estão encobertos, ou seus, ou dos seus pais, das suas gerações.
E nós precisamos levar isso aos pés da cruz de Jesus. Nós precisamos identificar, entender e tomarmos uma atitude. Quero ler uma passagem aqui para você. Deixa eu só achar aqui. Nós não podemos ficar parados mais, meu irmão, minha irmã, diante das questões que está na nossa frente. Até quando nós vamos permitir que o inimigo das nossas almas mate, rouba e destrua? Mate as nossas crianças, mate os nossos sonhos, mate as nossas finanças. Até quando? Olha isso aqui, Daniel 9,16. O profeta Daniel é categórico ao afirmar que, por causa das iniquidades dos nossos pais, tornou-se Jerusalém, o teu povo, motivo de zombaria para todos os que estão em redor de nós. Daniel, ele ficou num cativeiro babilônico muitos anos. E ele não entendia, mas por quê? Porque até que Deus deu discernimento para ele entender que ele havia lido no livro de Jeremias sobre a iniquidade dos pais. E olha o que aconteceu, por causa da iniquidade dos nossos pais, ele entendeu. Tornou-se Jerusalém, o teu povo, motivo de zombaria. Nós vamos ver, se você ler o livro de Daniel, você vai ver que ele confessa os pecados dos teus antepassados. Ele pede perdão para Deus dos pecados dos teus antepassados. Então, sim, o que meu pai fez, o que minha avó fez, o que minha mãe fez, influencia, sim, a minha vida. Mas o que eu tenho feito? Eu tenho ficado, é assim mesmo. Ai, céus, ai, vida, a vovó morreu assim. O papai também, né, tá com essa enfermidade. Ai, gente, não é normal. O que está escuro, escondido? Quais são os lixos emocionais que você vem alimentando aí dentro de você? Mais uma vez, às vezes a gente está tendenciosa a olhar para aqueles pecados grandes. Não existe pecado grande, pequeno, tudo é pecado. Mas para aqueles pecados que escandalizam, um roubo, um adultério, né? Que mais? Um homicídio. Mas o que tem matado as pessoas, o que tem feito com que as pessoas fiquem verdadeiramente num cativeiro de Satanás, são aqueles que são, entre aspas, pequenos e que nós jogamos debaixo do tapete e falamos não tem importância. É a falta de perdão para com o outro e para com você. É o orgulho que vem crescendo e ramificando aí dentro do seu coração. É a inveja, é a fofoca, é o disse-me-disse. É aquele pecado que você fala, esse aqui eu vou morrer. André, esse aqui eu vou levar pro túmulo. É esse aí que Satanás está, se aproveitando dessa situação, se aproveitando desta dor e mantendo você cativa. Quais são os pecados corriqueiros da minha família? Faça essa pergunta e anota aí no seu caderno. Quais são os pecados corriqueiros da minha família? A minha família tem um alto grau de homicídio, de adultério, de divórcio, de traição. A minha vida, o que eu passei, que a minha mãe já passou. Eu contei para vocês o que aconteceu comigo. A gente tem que estar muito atenta para isso, porque isso é muito sutil. Porque as pessoas hoje estão se acostumando. É normal. E eu estou te dizendo, não é normal.
Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A vida abundante que Jesus, ele prometeu para mim e para você, não é quando a gente morrer, não. É aqui. Por que eu não estou vivendo a abundância no meu casamento? Por que eu não estou vivendo a abundância nas minhas finanças? Por que todas as vezes o dinheiro entra pela porta e sai pela janela? Qual é o princípio que eu estou descumprindo? Por que eu não estou vivendo uma vida abundante com os meus filhos? Por quê? Gente, presta atenção aqui em mim, ó. Olha pra mim. Eu já tô finalizando. Se tem algo que eu quero pedir pra vocês, é que vocês façam a mentoria. Por quê? Na mentoria eu vou te entregar um mapeamento espiritual e um mapeamento emocional que vai te fazer isso aqui, ó. Meu Deus. Além dos exercícios, além, né, de indicação de livro, que eu vou te entregar o PDF, além de links com conteúdos para você aprender mais, nós vamos tratar o lado emocional, rejeição, que eu acabei de dizer, é uma porta que é aberta para Satanás matar, roubar e destruir, para ele colocar suas moscas lá e ficar alimentando aquela ferida e fazer com que você fique paralisada, você não consegue avançar. E no lado espiritual nós vamos tratar sobre heranças hereditárias ou maldições hereditárias. Então venham fazer parte desta mentoria. Se eu não me engano, ficou definido para janeiro, né? Confirma aí para mim, meninas. Eu acho que a maior votação, eu coloquei uma enquete lá no grupo, ficou para janeiro. Então nos primeiros dias de janeiro nós vamos ter essa mentoria poderosa. Mas eu vou lançar agora em dezembro, tá? Para você já garantir a sua vaga, porque é vaga limitada. Então eu lançando agora em dezembro, vou ver se eu consigo lançar, às vezes esse final de semana, às vezes na semana que vem. Mas as aulas você vai ter comigo, tá? A gente vai estar num ambiente seguro. Vai ficar gravada, Andréia? Vai ficar gravada. Você vai receber todo o material, inclusive um mapeamento para você fazer, olhar para sua história, e depois nós vamos ter o nosso momento. Olha que forte isso, gente. Deus me deu toda a estratégia. E depois nós vamos ter, no último dia de mentoria, nós vamos ter um momento para nós confessarmos os nossos pecados, os pecados dos nossos pais, a Deus, pedir perdão. Tem uma oração linda, maravilhosa que nós vamos fazer juntas. E você vai ver. E você vai ter entendimento de muitas coisas na sua vida. E você, a partir do momento que você identificar, você vai saber com o que você está lidando. Não deixem de participar. Vai ser assim um divisor de águas na sua vida, porque foi na minha. Por isso que eu trouxe isso aqui para vocês. Amém? Eu quero finalizar lendo, né? Nós fomos até o versículo 25. Até o versículo 26, eu quero terminar de ler 28, 29 e 30. 28, 29 e 30. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram, em particular, por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Eles saíram daquele lugar e atravessaram a Galileia. Volto 29. Essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Voltando, se você não assistiu desde o começo esse devocional, depois você assista. Voltando, o quanto você tem jejuado e orado pelos seus filhos? O quanto você tem falado assim, ó, esse jejum, para você que é novo aqui, a gente jejua toda sexta-feira. Toda sexta-feira nós jejuamos aqui no nosso grupo. Nós temos um grupo, se você quiser fazer parte dele, o link tá na bio, né? Manhãs com o Espírito Santo, devocional, você entra lá. E nesse grupo a gente jejua toda sexta-feira. Você, esse ano que nós jejuamos o ano todo, você escolheu um dia, uma sexta-feira para jejuar para o seu filho, para sua filha?
esse jejum de hoje vai ser destinado para o meu filho, para minha filha. Você já escolheu esse dia? Existem castas que só saem com jejum e com oração. Jejum e oração são armas espirituais de guerra. Ali naquele texto, Jesus nos mostrou o que Satanás pode fazer. Jesus também nos mostrou o que ele faz, que é infinitamente maior do que qualquer espírito de enfermidade. E também nos direcionou, nos deu arma de oração e jejum para combater, para lidar, para vencer esses demônios. Toma sua armadura, minha irmã, meu irmão. Jejue e ore. Identifique quais são as lacunas que estão abertas na sua vida, na sua casa, na sua família. E vamos levar aos pés da cruz de Jesus. Amém? Eu desejo para você um dia maravilhoso na presença do Senhor, no direcionamento do Espírito Santo. Um beijo no seu coração. Se você não está nos nossos grupos, entra nos nossos grupos. Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal do YouTube. Lá também, de segunda a sexta, tem o devocional. Sábado e domingo tem o Ore Comigo. Inclusive, ontem eu gravei dessa semana e tá maravilhoso. E tá cheio de conteúdo lá para abençoar a sua vida. Amém? Um beijo no seu coração. Deus te abençoe. Amanhã eu não vou conseguir fazer o devocional com vocês, tá? Eu tenho um compromisso bem cedinho, né? Acompanhar uma irmã num compromisso. E eu não vou conseguir fazer. Mas sexta-feira a gente volta. E aí a gente vai fazer a nossa oração, pedindo perdão ao Senhor. Se você anotou qualquer situação que veio à sua mente, deixa anotadinho que sexta-feira nós vamos usar. Amém? Amo a vida de vocês. Fiquem com Deus. E até sexta-feira, se o Senhor permitir. Tchau, tchau.